Se você ainda tem dúvidas de como utilizar a estrutura metálica aplicada a telhados, nesse vídeo eu vou te mostrar 5 pontos que é muito importante você saber antes de fazer o emprego no seu projeto ou na execução do seu telhado. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Pessoal, cá entre nós, quem conhece o potencial da estrutura metálica sabe que esse tipo de estrutura a gente consegue vencer grandes vãos sem aplicar grandes estruturas, ou seja, estruturas robustas para aguentar o peso do nosso telhado. E eu preciso explicar para você 5 pontos importantes quando você for utilizar esse tipo de estrutura. Quais são os principais esforços que você vai ter naquele tipo de estrutura, qual que é o potencial que você consegue vencer na sua estrutura metálica. Mas tudo voltado a telhados. Mas vamos fazer um relembrar é viver. Você já parou para pensar por que a estrutura metálica ela domina os vãos residenciais e industriais? A resposta está em uma palavra, é a questão da sua eficiência. Sabe o motivo disso? Já que o aço ele vai ter uma melhor relação entre a resistência e o peso de todos os materiais estruturais. Se você comparar ele com o concreto, com a madeira, o aço ele vai conseguir vencer grandes vãos e o aço acaba sendo uma estrutura mais leve. Se você já parou para pensar nisso, quando nós temos uma estrutura mais leve, por exemplo, o telhado aplicado à estrutura metálica, isso acaba refletindo nas outras partes da nossa estrutura. Por exemplo, questões de fundações, pilares, vigas, já que todos vão receber o carregamento daquele telhado. Se você tem uma estrutura mais leve, por consequência, os outros elementos estruturais tendem a seguir aquele padrão de mais esbeltos, certo? Após essa introdução aqui, o primeiro tópico que nós vamos comentar aqui é sobre as cargas. Nós temos basicamente 3 tipos de cargas que você precisa compreender. As cargas permanentes, as sobrecargas e nós temos o vento. Isso tudo você tem que atender ali no seu projeto, já que a gente vira e mexe está vendo hoje em dia acontecer vários incidentes por questões de ventos que não foram considerados na nossa estrutura metálica. Quando nós falamos de carga permanente, isso você pode ter em mente que é o peso das telhas, peso das terças, o peso das instalações que você tem ali. E quando nós falamos sobre sobrecarga, a sobrecarga mais crítica é aquele peso de manutenção. A sobrecarga você tem que atender o peso de um homem adulto ali fazendo a manutenção no seu telhado. Então você tem que prever isso no seu projeto. E esses 3 tipos de cargas que nós temos aqui, pessoal, é voltados a projeto. Então nós temos que fazer o dimensionamento do nosso telhado embutido pensando nesse tipo de cargas e também nas combinações entre essas cargas que a gente vai ter. Uma vez que nós fizemos as combinações ali, nós precisamos fazer as verificações e entre essas verificações nós temos o estado limite último, o estado limite de serviço. São as principais aqui. Não se esqueça disso. Já quando nós falamos sobre ventos, aqui é um pouco mais complexo, porque a gente precisa compreender a ação e esse comportamento desse vento. Já que o vento ele não só empurra a nossa estrutura, que seria aquela pressão positiva, ele também puxa, que seria a sucção negativa. Em telhados leves, a sucção do vento ela é frequentemente a carga majoritária que dimensiona terças e principalmente as fixações que nós vamos ter ali. Uma vez que nós fizemos o levantamento do carregamento que nós vamos ter presente no nosso projeto, aí nós vamos selecionar a questão do perfil metálico que melhor adequa ali naquela situação. E você não pode se esquecer que o principal esforço que nós vamos ter nas terças é a questão da sua flexão. Como nós percebemos nas formas clássicas aqui do momento fletor, a carga acaba tendo uma influência linear, mas o vão ele tem influência quadrática. Isso acaba sendo uma das justificativas que nós utilizamos perfis com altura. Por exemplo, um perfil Z150. Esse 150 mm aqui ele faz referência à questão da altura. É muito mais eficiente para vencer o vão do que um perfil Z100, já que a sua inércia vai ser exponencialmente maior. Já o nosso segundo tópico que você precisa entender a diferença é entre os perfis de alma aberta e fechada. Os perfis de alma fechada, a gente pode compreender eles sendo perfis tubulares, por exemplo, quadrados, retangulares. Eles são estruturalmente perfeitos, já que possuem alta rigidez à flexão e principalmente à torção.
Já quando nós falamos sobre alma aberta, são as terças, perfis E, perfis C, perfis enrijecidos, e eles acabam sendo mais baratos na fabricação, já que são perfis formados a frio. Quando nós mencionamos algum tipo desses perfis aqui que a gente tem, eles são extremamente eficientes para resistir à flexão em seu eixo de maior inércia. Aqui no canal nós já temos vídeos explicando sobre esses conceitos básicos de mecânica e também estruturas para você que não sabe ainda o que é um momento de inércia. Então faça a maratona aqui nos vídeos. Mas você deve estar se perguntando, pensando qual que é o problema desse tipo de perfil. Eles possuem uma rigidez à torção praticamente nula. Isso acaba significando que esse tipo de perfil sob carga, eles não querem apenas fletir, eles querem fletir e girar ao mesmo tempo. Sabe esse conceito que você acabou de aprender? Aqui nós temos aplicado a questão da flambagem lateral com torção. E esse conceito novo que foi empregado aqui, ele é o principal mecanismo de colapso nas terças metálicas. Então fique atento para você fazer as verificações contra esse tipo de flambagem lateral à torção. Já o nosso próximo tópico aqui, ele vai estar relacionado ao contraventamento. Você já tinha ouvido falar sobre essa palavra? Se as terças são instáveis à torção, como que nós vamos garantir a segurança aqui? Através do sistema de contraventamento. Geralmente nós aplicamos o contraventamento formando a letra X. E ele não está ali por acaso, pessoal. Ele tem duas funções vitais aqui. O primeiro é absorver os esforços horizontais e também o segundo é travar a mesa comprimida. Quando nós mencionamos absorver esforços horizontais, pense o seguinte: o vento que atua no frontão do galpão, ele é transferido para a cobertura e é esse contraventamento em X que leva essa carga até os pilares. E quando nós fazemos o travamento da mesa comprimida aqui, pense o seguinte: é uma viga de cobertura, que seria a principal que nós temos ali, a mesa superior ela vai estar comprimida e a inferior tracionando. Acaba que um dos comportamentos que nós podemos notar aqui é que a mesa comprimida ela quer escapar ali lateralmente. Aí nós vamos ter a flambagem lateral. Tá vendo que a estrutura metálica não é só aplicar o perfil ali e tá pronto? A gente tem que considerar essas cargas aplicadas aqui no nosso projeto. Assim a gente vai minimizar os impactos caso a gente tenha alguma chuva de ventos ou algum tipo de tempestade que pode danificar a nossa estrutura aqui. E as terças elas acabam servindo como travamento pontual para a mesa comprimida da viga principal. Mas quando nós mencionamos sobre as terças, elas acabam servindo como travamento pontual para a mesa comprimida da viga principal. Mas você já parou para pensar o que vai travar as próprias terças aqui? É o conjunto, pessoal. A telha, quando está bem fixada, ela cria um diagrama que trava a mesa superior das terças. É o mesmo princípio que a gente tem quando nós temos um telhado de estrutura de madeira. Já o nosso próximo tópico aqui, nós vamos falar sobre durabilidade. Você já tinha ouvido falar sobre esse conceito? Acaba que nas estruturas nós ouvimos falar muito sobre durabilidade e também vida útil. O aço ele acaba não falhando apenas estruturalmente. Aqui nós temos a falha por corrosão. Quando você faz o projeto de estrutura metálica, principalmente telhado, uma das principais proteções que o pessoal acaba pensando aqui é a galvanização a fogo. O aço ele acaba sendo mergulhado em zinco fundido e o zinco atua como um anodo de sacrifício. Ele é quimicamente mais reativo que o ferro, então ele corrói no lugar do aço. E o problema mais crítico que acaba ocorrendo, pessoal, é a questão da solda na obra. Já que essa solda tem que ser bem feita aqui para a gente garantir uma durabilidade da nossa estrutura metálica. Quando você solda um perfil galvanizado, o calor intenso geralmente chega a 1000 graus Celsius, acaba criando o que nós chamamos de zeta, que é a zona termicamente afetada. Nessa zona, a solda não apenas consome o zinco, ele também altera a microestrutura do aço, tornando mais suscetível à corrosão. Você acaba criando pontos de estresse ali, pontos de falha galvânica. E a ferrugem ela vai começar exatamente ao lado da solda. Por isso que em projetos de alta responsabilidade, a solda em peças galvanizadas elas acabam sendo evitadas. E se for inevitável, essa zona termicamente afetada deve ser rigorosamente limpa e tratada com tintas ricas em zinco. Assim a gente vai tentar recompor a proteção anódica. E finalmente, como nós fazemos a transferência desses esforços? As ligações são os pontos chaves aqui.
Você pode ter ligações de soldas, ligações parafusadas. A principal vantagem das ligações de soldas é ela permite uma criação de ligas rígidas capazes de transferir aqueles momentos fletores. Isso acaba sendo útil em pórtico, onde nós queremos reduzir o momento no meio do vão, transferindo para o pilar. Uma das principais desvantagens aqui é que requer mão de obra ultra qualificada, inspeção complexa e o problema daquela zona que eu havia mencionado para você. Já as ligações parafusadas, uma das principais vantagens que a gente tem aqui é o controle de qualidade visual, já que são base de pré-fabricação e montagem rápida. Além disso, a principal desvantagem são, por padrão, modelados com rótulas, ou seja, não transferem momentos apenas cortante e normal. Para fechar esse assunto de forma redonda aqui sobre parafusos, a gente pode ter parafusos comuns, baseados na ASTM A307. Eles vão trabalhar por esmagamento. O parafuso ele encosta na chapa e corta o aço. Já um outro tipo de parafuso são os parafusos de alta resistência, que vão ser baseados na ASTM A325. Acaba sendo um padrão dentro da engenharia. Eles não vão trabalhar apenas por esmagamento, eles são protendidos, ou seja, apertados com o torquímetro e trabalham em atrito entre essas chapas. E a carga acaba sendo transferida pelo atrito gerado pela força de aperto desse parafuso aqui. Mas isso é um outro assunto que nós podemos aplicar aqui em um outro vídeo só dedicado à questão de parafuso, já que o parafuso é muito mais acessível do que as soldas. Se você quer esse tipo de conteúdo, deixe um comentário aqui abaixo. Eu espero que essas 5 dicas tenham ficado bem claras para você e você consiga aplicar, visualizar no seu projeto como que ele está funcionando, como que vai gerir aquele seu telhado em estrutura metálica. São conceitos onde você consegue aplicar em projetos e também na prática. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal, visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!